Sejam muito bem-vindos ao canal, sou o professor João Matos. A gente está aqui hoje para mais um vídeo, nosso preparatóriozinho do CNU, bloco 8, nível médio. Beleza, eu tenho um recorte aqui de todos os conteúdos da matemática que estão programados para cair na prova. A gente está fazendo na sequência dos conteúdos, a aula de hoje, essa semana, na verdade, a gente vai abordar o tópico 7, análise combinatória, PFC, combinação, permutação e arranjo. Hoje é o dia das questões. Logo mais, teremos o dia de conteúdo teórico. O canal está sempre funcionando assim. Primeiro eu trago as questões para vocês verem como é a aplicação do conteúdo. E depois eu levo o vídeo de teoria. Porque eu foco a teoria que está sendo utilizada. Para eu não fazer um vídeo de muita teoria que não é utilizada. Então, eu foco só na teoria que a prova pede. Por quê? Porque a gente deve estudar obedecendo o regulamento da banca. Então, não vou estudar uma coisa que a banca não pede. Tudo bem? Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo, vamos para as questões. Nossa primeira questão envolve um problema de contagem. Apesar de ter um nome estranho, a análise combinatória ela é simplesmente problemas que envolvem contar. Problemas que envolvem o PFC, princípio fundamental da contagem. E todos aqueles caras, arranjo, combinação, permutação, são atalhos encurtadores da nossa PFC, certo? Porque eles facilitam a forma com que a gente tem que fazer a conta. No entanto, essa questão aqui, ela é bem tranquila. Lembrando que todas as questões que eu trago são questões da banca, da CS Gran Rio. Como ela está cobrando ultimamente, as provas mais recentes e de cada conteúdo, beleza? Tudo isso, nível médio, tudo bonitinho, que é o mais provável que caia na sua prova. É provável que caiam questões próximas a isso aqui que a gente está trazendo, certo? Se você não acompanha ainda o canal, não se esquece de se inscrever, deixar o like e acessar a playlist do CNU que eu vou estar deixando no card e nos comentários, certo? Então vamos lá. Dentro de um pote, há 5 bombons embrulhados em papel azul, 6 bombons embrulhados em papel vermelho e 7 embrulhados em papel verde. Ok. Quantos bombons, no mínimo, devem ser retirados do pote sem que se veja a cor, para ter certeza de haver retirado 2 bombons embrulhados em papéis de cores diferentes? Professor, questão parece muito fácil. Tudo bem, é uma questão fácil. Todo conteúdo tem questão fácil. Então, apesar de análise combinatória ser um bicho de 7 cabeças, essa questão é bem simples, é um problema de contagem. Pensa aqui comigo. Eu tenho que tirar bombons, uma certa quantidade, para garantir que eu tenha 3 cores distintas. 3 cores distintas. Ok. Se eu tirar 5 bombons, não me garante. Por que que não me garante? Porque eu posso tirar 5 bombons todos azuis. Eu posso tirar 5 bombons todos azuis. Então, eu tiro 6, professor. Porque aí eu tiro 5 azuis e 1 de outra cor. Tudo bem, faz sentido. Mas e se você tirar todos os 6 só verde? Ainda tem um problema. Beleza? Então eu tiro 7, porque eu fico com 6 embrulhados vermelho e 1 com certeza tem que ser ou verde ou azul. Errado também. Você tem que sempre olhar para o maior valor possível. Você sempre tem que supor o pior. Eu posso tirar 7 e todos virem verdes. Quando eu tirar o oitavo, com certeza ele vai ser de uma outra cor. Então, eu vou marcar a letra E, oitava questão. Ou a resposta letra 8, resposta letra E. Vamos lá. Vamos para a próxima. Essa foi bem tranquila. Vamos ver o que é que tem na próxima questão pra gente. Ó, essa questão, um professor elaborou 10 questões diferentes para uma prova, das quais 2 são fáceis, 5 são médias, 3 são difíceis. No momento, o professor está na fase de montagem da prova. A montagem é a ordem segundo a qual as 10 questões serão apresentadas. O professor estabeleceu o seguinte critério de distribuição da dificuldade das questões para ser seguido na prova. Então, a questão 1 e 2 são fáceis, da 3 até a 7 são médias, 8, 9 e 10 difícil. De quantas formas diferentes o professor pode montar a prova, seguindo o critério que ele mesmo estabeleceu? Então, vamos lá. Essa questão aqui é uma questão de permutação. Como é que eu sei, professor? Perceba o seguinte, essa questão não é uma questão de escolha. Essa prova está pedindo para eu ordenar questões. Então, sempre que a questão te pedir para ordenar, ou permutar, ou modificar, sempre você vai mexer com permutação. Professor, o que é permutação?
Permutação é você trocar as coisas de lugares. Então, você vai contar, mas você está contando ordem. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, eu posso inverter e botar terceiro, segundo e primeiro. Sempre que você pegar permutação, são problemas de ordenação. É uma grande dança das cadeiras que você precisa botar cada pessoa na sua cadeira, mas pode ser que não seja exatamente do jeito que você escolheu. Então, a gente tem quantas opções aqui? A gente tem duas opções para as duas primeiras. Então, eu tenho duas para cá, uma para cá. E aí, ó, se são 5 de dificuldade média, eu tenho 5, 4, 3, 2 e 1. Se eu tenho 3 difíceis, é 3, 2 e 1. O que é que eu estou escrevendo aqui? Eu estou escrevendo a quantidade de possibilidades que eu tenho, quantidade de maneiras de preencher essas questões. Isso aqui é exatamente a permutação, que lá a gente chama de P de N termos, é N fatorial. Lembrando que o fatorial, ele é simplesmente uma cascata descendo de multiplicação. Então, por exemplo, as questões fáceis são duas, então ela vai ser P2 e, sempre lembrando que a regra do PFC chama o I de multiplicação e o OU de soma. As 5 médias é uma permutação de 5 números e as difíceis são uma permutação de 3 números. Beleza. Como eu faço isso aqui? É 2 fatorial vezes 5 fatorial vezes 3 fatorial. E agora? E agora eu vou abrir isso aqui. Como eu falei, ela é uma cascata de multiplicação. Ela vai seguir os números. Então, 2 fatorial é 2 vezes 1. Vezes 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então, vamos lá. 2 vezes 1 é 2. 5 vezes 4 é 20. 3 vezes 2, 6. Vezes 1 não muda nada. E aqui 6 de novo. Então, eu vou ter o quê? Vou ter 2 vezes 20, 40. 6 vezes 6, 36. Eu vou ter aqui 144 e 1, 0. Resposta, letra D de dado. Beleza? Sempre que eu tiver permutação, eu tenho que obedecer essa fórmula. Ok? Vamos para a próxima. Vamos lá. Nossa questão também, essa daqui é sobre PFC também. Só que ela tem uma restrição. O que é uma restrição? É uma possibilidade que tem que ser excluída. Não pode ser considerada. Vamos ver o que ele está dizendo. Uma empresa de propaganda pretende criar panfletos coloridos para divulgar certo produto. O papel pode ser laranja, azul, preto, amarelo, vermelho ou roxo, enquanto o texto é escrito em preto, vermelho ou branco. Tudo bem. De quantos modos distintos é possível escolher uma cor para o fundo e uma cor para o texto, se, por uma questão de contraste, as cores de fundo e texto não podem ser iguais? Como é que a gente vai fazer? A gente vai considerar tudo. A gente tem texto e fundo. Vou botar assim, fundo e texto. Então, ó, como é fundo e texto, eu tenho quantas opções de fundo do papel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Tenho quantas opções de texto? 1, 2, 3. Então, 3. Sei, como é fundo e texto, entra o vezes. 6 vezes 3, 18. Ah, professor, então letra E? Não. Cuidado. Por quê? Porque dentre essas 18 formas, existem formas que não devem ser consideradas. Quais são essas? As formas que a cor do fundo e do texto são iguais. Por quê? Não podem ser iguais. Então, quais são as cores que podem coincidir? É preto e preto. Preto e preto. E também laranja, vermelho e vermelho. Só essas. Vermelho e vermelho. Então, eu tenho duas opções de combinação aqui que não podem ser consideradas. Então, eu vou fazer as 18 totais, menos as duas que não podem ser consideradas. Vou achar 16 e corpo abraço. A resposta é a letra C. Beleza? Essa aqui foi tranquila. As questões de PFC normalmente são tranquilas. Vamos para as próximas. Vamos aqui. Essa é possivelmente nossa primeira questão de hoje sobre escolhas. Existe uma diferença em permutação, combinação e arranjo. Todos eles são filhos do PFC, mas eles são atalhos para caminhos diferentes. Então, eu falei anteriormente que a permutação é uma forma de organização, é uma forma de manipular
5 elementos em 5 espaços. Então, todos os espaços têm seu devido local, tem seu devido elemento. E aí a gente só tem que permutar, dançar eles dentro dos espaços disponíveis. Só que aí a gente tem problemas de escolha. Eu tenho 10 elementos e eu só tenho 3 vagas. Então, eu preciso selecionar de quantas formas diferentes aqueles caras podem ocupar aquelas 3 vagas. Isso aí é um problema de combinação e arranjo, certo? Vamos aqui para o enunciado. Um investidor muito supersticioso escolhe mensalmente um conjunto de 3 tipos de investimento para aplicar uma quantia. Ele toma por regra dispor apenas dos mesmos 9 tipos de investimentos e nunca repetir em um mesmo mês o mesmo conjunto de 3 tipos já utilizados em qualquer mês anterior. Beleza? Então eu tenho 9 investimentos e eu tenho que escolher 3, correto? Por exemplo, no primeiro mês ele escolheu investimentos A, B e C. No segundo ele não pode mais escolher A, B, C. Então ele fez A, B, D. No terceiro ele poderia fazer A, B, E também, sem problemas. Mas aqui no exemplo ele está dizendo que foi E, F, G. Então no quarto ele não poderia repetir esses investimentos. Beleza. Considerando as condições escritas, o número máximo de meses que ele poderá fazer isso é o quê? Então, ó, se são 9 investimentos, e eu vou colocar eles em 3 vagas, 3 opções. Observe que eu tenho uma combinação de 9 para 3. Eu tenho 9 para escolher 3. Professor, por que combinação e não arranjo? Esses caras são irmãos gêmeos, só que um considera uma coisa e o outro não. A combinação não considera a ordem de escolha. Então, por exemplo, eu escolher A, B e C, e eu escolher A, C e B, dá no mesmo. Não importa. No final, o que importa é aqueles 3 caras serem escolhidos. Para o arranjo, é importante a posição. Então, para o arranjo, é diferente ABC e ACB, porque a segunda colocação está trocada com a terceira. Para o arranjo, isso é importante. Para a combinação, não é. Então, nossa questão é de combinação. Como é que é a fórmula? A fórmula é o tanto de coisa, fatorial, dividido pela subtração, 9 menos 3, 6, fatorial, e o 3, fatorial. Vamos lá. Então, como é que eu vou destrinchar esse fatorial aqui? Eu vou destrinchar esse fatorial, como ele é uma cascata, ele é 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, vezes 3, vezes 2, vezes 1, beleza. E aqui embaixo, eu tenho 6 fatorial também, que como vocês imaginam, eu vou fazer o cancelamento. E o 3 fatorial é 3 vezes 2. Às vezes eu boto vezes como um pontinho, às vezes como vezes mesmo o xzinho, certo? Não se preocupem aí. Cancelando, eu posso simplificar também o 2 com 8, fica 4. O 3 com 9 fica 3. Então minha resposta vai ser 3 vezes 4 vezes 7, que dá 12 vezes 7, que dá 84, letra A. Então, uma questão de combinatória pode envolver combinação, arranjo ou permutação, ou o PFC simples, que seria uma contagem mais simples, como na questão anterior. Vamos para a próxima. Essa aqui já é uma questão um pouco mais detalhada e quanto mais detalhes, mais incremento na questão. Ó, uma pessoa precisa montar uma senha numérica, 3 dígitos, x, y, z, com os algarismos de 1 a 5. Quantas senhas diferentes podem ser montadas por essa pessoa, de modo que o x, o y e o z obedecem essa ordem? O y está no meio, o x é menor e o z é maior. Então, vamos lá, nós temos 3 espaços. Essa aqui a gente pode fazer por PFC sem problema. O espaço do x, do y e do z. Porque o número é assim, né? X, y e z. Como a gente tem o seguinte, o número z, ele tem que ser maior, certo? Como a gente tem esses caras aqui, o z não pode ser 1, porque eu preciso pelo menos 2 números maiores que ele. Menores do que ele, desculpa. O z não pode ser 2, o z não pode ser 2. E o z pode ser 3. Então eu vou ter a senha 1, 2, 3. Essa aqui é a nossa primeira senha, certo? Onde o z, que é a última posição, vou deixar como estava. Vou deixar assim, ó. X, y e z. Pra gente enxergar. A nossa primeira opção seria o z igual a 3. E aí viria o 2 e o 1. Porque a gente tem que obedecer a ordem de quem é maior e quem é menor. A segunda opção seria com o z igual a 4. Então a gente teria o quê? A gente teria que o z é 4, então a gente teria o 1, 2, 4,
a gente teria o 1, 3 e 4. E a gente teria o 2, 3 e 4. Sem problemas. Ok. Bom, a gente pode ter com o z igual a 5 também. E aí já vai ter mais opções. Porque a gente pode ter o y sendo 4. E aí aqui entra o 1, 4, 5. Entra o 2, 4, 5. Entra o 3, 4 e 5. Certo? Só variando o primeiro. Eu posso vir com o 5 no final, o 3 no meio. E aqui o 1 ou o 2. Ou 1, 3, 5. Ou o 2, 3, 5 também. E aí eu não posso vir com o 2 no meio? Ou posso? Posso, né? Posso vir com o 2 no meio. E obrigatoriamente eu vou ter o 1 aqui atrás. Então a gente só precisa contar quantas senhas encontramos aqui. 1, 2, 3, 4. Aí 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 senhas, letra C, nossa resposta. Beleza? Essa aqui é uma questão de contagem. Normalmente questões complicadas têm esse raciocínio de você abrir tudo e contar uma por uma. Beleza? Vamos para a próxima. Essa aqui também é uma questão de combinação. Ela é bem simples. O que é que eu quero trazer para vocês? A manha de brincar com a fórmula. Como assim? Como assim a manha? No vídeo de teoria eu vou trazer a fórmula por escrito. Aqui eu estou aplicando muito ela, mas eu não... Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó. A fórmula de combinação de n termos escolhendo p, aqui é só a fórmula. N fatorial, p fatorial, n menos p fatorial. O que é estranho? O estranho é o fatorial, porque a gente não tem o costume de estar usando ele, certo? Porém, a gente tem uma certa praticidade ao mexer com a combinação, por causa desse carinha aqui, n menos p, certo? Ele vai ter um número que vai dar para cancelar com o de cima e as contas vão se abrir de forma boa. Como assim, professor? Lembra aqui, ó, era 9 e para escolher 3, então ficou 9, e aí a subtração 6, 3 fatorial. A subtração 6 chama um número que está bem perto do 9, para eu abrir só até esse cara e fazer o cancelamento. Então, ó, uma organização sem fins lucrativos decidiu construir 3 estações de monitoramento sísmico idênticas. Sabe-se que cada estação deverá ficar em um terreno diferente e que a organização possui 20 terrenos. De quantas formas diferentes, a organização poderá escolher 3 terrenos entre os 20 que possui. E aí? Cafezinho? Bora lá. Eu tenho que escolher 3 entre 20. Então, a combinação das 20 para escolher 3. Vamos adequar a fórmula. Fica como? Fica 20 fatorial. 20 menos 3, 17 fatorial. E aqui 3 fatorial. Se liga, ó. Eu vou abrir essa parte de cima só até o 17. Então, 20 fatorial é 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, vezes 16, vezes 15 e vai embora. Só que aqui eu vou deixar aqui assim, ó. Pá, parei bem aqui. Para eu poder cancelar com o de baixo. Esse outro aqui eu vou abrir ele normalmente, porque ele é tranquilinho, é 3 vezes 2. Vamos lá. O que é que eu faço? Cancelo. Posso sempre fazer isso? Posso. Posso abrir até certo ponto e cancelar com o de baixo, sem problema. Posso cancelar também 3 vezes 2 dá 6 e o 6 com o 18 dá 3. Então ficaria somente 20 vezes 19 vezes 3. 20 vezes 3, 60. Então a resposta é 60 vezes 19. Vamos calcular aqui a multiplicaçãozinha. Saber quanto é que fica. Aqui dá 54. 0 e 6. Então, já sabemos qual é a resposta. 11, letra D, sem muito problema. Qualquer pergunta pode deixar nos comentários, que caso seja uma pergunta teórica, eu já deixo o link do vídeo para a teoria, certo? E aí a gente se ajuda, vai dar certo. Bora lá, nossa última questão tá vindo. Vamos lá. Essa questão, a nossa última questão, eu peço um pouco de atenção. Creio que ela seja a mais rebuscada que a gente vai fazer. Ó. Um time de vôlei possui 15 jogadores distribuídos, né? 4 meio de rede, 5 ponteiros, 3 opostos e 3 levantadores. Se você não entende muito bem de vôlei, é o seguinte. Aí são posições, como atacante, zagueiro, goleiro, certo? Desses jogadores, 12 devem ser relacionados para uma partida. Sendo que, dentre os relacionados, deve haver
pelo menos um levantador, um oposto, 2 ponteiros, 2 meios para compor o time titular. Certo? O treinador deve especificar na súmula, que é basicamente um relatório, quem são os jogadores titulares e quem são os reservas. Professor, é combinação, porque eu quero escolher jogadores. E não importa a ordem. Por quê? Porque não importa se eu estou escolhendo primeiro um meio de rede e segundo o outro meio de rede, ambos vão ser titulares e vão jogar. Logo, a gente vai ter que primeiro brincar com o que está sendo obrigatório. Um levantador, então eu tenho que pegar todos os levantadores, fazer uma combinação. Tem quantos levantadores? 3. E eu quero escolher um. E um oposto. Então, I chama o vezes. Um oposto é combinação de 3 para 1. E 2 ponteiros. Eu tenho quantos ponteiros? 5 ponteiros. Quero escolher 2. E 2 meios de rede. Eu tenho 4 meios de rede. 4 para escolher 2. Pronto. Já mexi em tudo que estava sendo obrigatório. Só que aí, ó, só me formaram 6 atletas. 1 mais 1, 2, mais 2, 4, mais 2, 6. Então eu tenho 6 atletas já no time titular. Só que vão 12 para o jogo, certo? Então, ainda tem o banco de reserva, que são outros 6. Então eu vou ter que pegar e escolher 6. Mas 6 entre quantos? Observa, se são 15 e eu já escolhi 6 aqui nessas combinações, um aqui, 2 aqui, 2 aqui, sobraram 15 menos os 6 que eu já escolhi ali em vermelho. Então, faltam 9. Então, de todos eles, não importa a posição. Eles vão para o banco de reserva, então eu tenho 9 para escolher 6. Agora, a gente vai ter que jogar nas fórmulas e abrir essas continhas, ó. Aqui é 3 fatorial dividido por 2 fatorial, 1 fatorial. 1 fatorial é 1, certo? Aqui é a mesma coisa. 1 fatorial. Foi mal. Opa, ficou feio. 1 fatorial. 5 fatorial, 3 fatorial, que é 5 menos 2, 2 fatorial. Aqui, 4 fatorial, 2 e 2. Aqui, 9 fatorial, 3 fatorial, 6 fatorial. E agora? Agora a gente vai ter que abrir essas continhas, ó. Deixa eu pegar o preto. 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. E aqui é 1, né? Vezes 1, é de boa. Mesma coisa aqui. 2 fatorial vezes 1. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Dividido por 3 fatorial, 2 vezes 1, que é 2. Aqui ficou 4 fatorial, ou seja, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. 2 fatorial. E aqui 2 vezes 1, que é 2 fatorial. Agora o 9. Vou abrir o 9 até o 6 para poder cancelar ele. Então, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Dividido por 3 vezes 2 vezes 6 fatorial. Agora eu vou poder cancelar um bocado de gente. Ó. Cancelo esse com esse com esse com esse. O 2 com 4, fica só 2. Esse com esse, o 2 com 4, fica só 2. Esse com esse com esse, fica 3 aqui. Esse com esse, fica 4 aqui. Vamos ver o que é que sobrou. Depois de passar o facão um bocado de gente, ficou 3 por 1, que é 3, vezes 3, vezes 5 vezes 2 por 1, é só 10. Aqui, 2 vezes 3 por 1, é 6. Aqui, vai ficar 12 vezes 7 por 1. 12 vezes 7. Agora a gente vai ter que agrupar. 3 vezes 3, 9, vezes 10, 90. Vezes 6, vezes 12 vezes 7, 84. A gente já fez essa conta hoje. Bom, agora eu vou ter que fazer essa multiplicação aqui. Vai dar 540 vezes 84. Vamos lá. Vou chamar aqui o preto. 540 vezes 84. 0, 16, sobe 1. 21. 8. 8 vezes 4, 32, sobe 3. 43. Então, 0, 6, 3, 5, 4. 45.360, letra D. Beleza, encerramos por hoje. Essa questão ela era um pouco mais complexa. Então, qualquer pergunta, deixe nos comentários. Até a próxima, bons estudos e até o próximo vídeo. Valeu!